Então, o OpenJDK é a base de todas as implementações de Java que a gente tem no mercado hoje. Além disso, o OpenJDK tem a participação de um monte de gente de fora. Esses, por exemplo, são alguns dos grupos de usuários que participam hoje, né, do projeto OpenJDK, que tem gente desenvolvendo código no projeto OpenJDK. Então, a gente tem vários brasileiros, né, o Otávio Santana, por exemplo, tem até uma apostila toda escrita em português, como participar do projeto OpenJDK. Então, a gente tem várias participações. Você pode participar da evolução do futuro de Java, né? E a outra coisa interessante para tudo isso é quando a gente está falando em Java hoje, a gente está falando da máquina virtual Java, a gente não está falando mais somente na linguagem Java. Desde o começo da máquina virtual Java, que a máquina virtual foi feita para rodar qualquer linguagem. Você pode pegar qualquer linguagem e compilar para o código-fonte, né, para o bytecode da máquina virtual Java. Com o OpenJDK, a gente levou isso a um nível mais além, tá certo? Porque desde a versão, agora está quase saindo a versão 8 de Java, mas na versão 7 foi incluída um negócio chamado Invoke Dynamics, né, que permite, que facilita com que novas linguagens executem em cima da máquina virtual Java. Tá certo? Então, com tudo isso, você, desenvolvedor Java, tem, né, uma possibilidade, um mercado muito bacana. Mas aí muita gente fala assim, mas Java está morrendo, né? Java é uma tecnologia antiga, de 95, na verdade começou a ser desenvolvida em 90, né? Então Java não está morrendo, não é isso que vocês ouvem o tempo inteiro? Tá certo? Então, a revista Wired, a última Wired que saiu, tem uma reportagem bem legal sobre essa renascença de Java, muito por causa do projeto OpenJDK, inclusive, tá certo? E aqui são algumas opiniões de algumas das maiores startups e empresas de web desse momento, tá certo? O Bob Lee dizendo que Java é a única opção, né? O Square mudou, acho que, não lembro que linguagem, você lembra qual linguagem que o Square estava usando? Não. O Square, não me lembro que eles estavam usando, mudaram para Java, tá certo? Próximo, né? Porque ele está dizendo que Java é a única solução para essas linguagens, para esses requerimentos de alta escala que eles têm hoje, né? O LinkedIn, né, que também usam Java, todo o desenvolvimento deles é feito em cima da máquina virtual. Acho que o LinkedIn usa Scala como linguagem, usando em cima da máquina virtual Java, tá certo? Mas o cara do LinkedIn dizendo que Java é a mais fácil das linguagens rápidas, tá certo? Então, se você quer performance, né, o pessoal do Tumblr, né, tá certo? Uma coisa interessante que ele está falando aqui é que, como você tem uma comunidade muito grande, vocês todos aqui, e muita coisa de software livre, né, tudo que você quer fazer com Java, você tem uma biblioteca que pode te ajudar, tá certo? Então, esse ecossistema é fundamental. Próximo, tá certo? E, por último, a galera do Twitter, né? O Twitter fez uma migração gigantesca de Ruby para Java, explicitamente por causa de performance, tá certo? E aproveitaram e rearquitetaram todo o sistema deles para ser muito mais, em vez de ser uma aplicação monolítica, como era com Rails antes, virou uma aplicação toda componentizada, tá certo? Mas o fato é que esses caras, essas startups aí que estão buscando performance, tá certo? Então, e aqui a ideia não é falar mal de nenhuma linguagem, tá certo? A ideia aqui é mostrar que se você está investindo em Java, você fez essa aposta no passado, Java continua super forte, está crescendo em utilização no mundo inteiro por causa das características, e o fato de você ter a máquina virtual Java que roda qualquer linguagem permite, inclusive, com que você tenha a mesma capacidade de independente de plataforma quando você está usando uma outra linguagem. Então, você está usando Scala, você pode rodar Scala na máquina virtual Java, rodando em vários provedores de nuvem. Você pode, mesmo que aquele provedor de nuvem não suporte explicitamente Scala, a mesma coisa com Ruby, com Python, etc. Tá certo? Então, Java e a máquina virtual Java em particular são coisas fundamentais para todo esse mundo de cloud. Diria até mais. O pessoal diz que Java está morrendo, eu acredito que Java está morrendo. Em que sentido? No mesmo sentido que quando uma criança nasce, desde aquele momento, ele está morrendo. Mas olha, Java tem 18 anos de idade. Vocês lembram, alguns de vocês, né? O que vocês podiam fazer com 18 anos? Naquela época que vocês podiam dominar o mundo. Eu acredito que vocês podem utilizar Java para dominar o mundo, sim. Tá? Então, é nesse sentido que ela está morrendo. Está morrendo, mas está crescendo ainda. Muito bem. Filosofia javística, não é? Tá certo? Então, beleza. Então, Java é a aposta que a gente está fazendo para toda essa discussão de cloud, né? Porque, de fato, é a tecnologia que a gente pode estar usando. Quanto tempo a gente ainda tem? Esse relógio está certo, não?
Então, beleza, a gente conseguiu fazer. Então, vamos falar agora um pouco dessa parte de automação, né? A gente falou que todos os desenvolvedores... Então, a nossa base aqui é tudo Java, tá certo? Nós vamos mostrar agora como é que você pode tirar proveito de ferramentas open source para desenvolver com Java na nuvem, tá certo? E um passo importantíssimo que a gente vai falar aqui, que é a automação de builds, tá certo? Quantos aqui tem hoje um build automatizado que é independente do seu ambiente de desenvolvimento, independente da sua IDE? Opa. Tem meia hora, então a gente conseguiu. Perfeito. Oi? Ah, a gente começou mais cedo? Nossa! Tá certo? Para ganhar tempo, né? Para ganhar tempo, né? Ainda bem que você estava aqui cedo. Valeu, galera. Obrigado. Né? Então é o seguinte, quem aqui tem hoje um build independente da IDE, tá certo? Um build que você pode rodar, que está usando algo tipo Ant, Maven, essas coisas assim. Quem está usando? Né? Tá certo? Quase todo mundo, tá certo? Então, esse, né, é um primeiro passo importantíssimo, né, que é para você ter, de fato, um ambiente que você pode automatizar, você necessariamente precisa ter um build independente, tá certo? Esse é um passo fundamental. Vocês devem ter muita gente ouvindo falar de integração contínua, por exemplo. Não existe integração contínua se o seu build não é independente da sua IDE, não é independente da máquina do seu desenvolvedor, tá certo? Você tem que poder executar o build de forma independente. Isso ajuda a integração do time, ajuda a ter um ambiente mais estável, né? E ajuda principalmente a você fazer a tal da integração contínua. Quem aqui hoje faz integração contínua? Né? Já menos gente, alguns levantaram a mão assim, eu não tenho certeza, tá certo? Né? Mas esse é um outro passo importante. Para você querer automatizar, a integração contínua é fundamental, porque, na verdade, te obriga, primeiro, a ter um build independente, tá certo? Se você não tem um build independente, você não consegue fazer integração contínua. Se você for fazer implementar uma coisa no seu projeto, para diminuir o risco do seu projeto, né, ficar fora do prazo, ou diminuir o risco do seu projeto dar errado, tá certo? A integração contínua provavelmente é a coisa que mais vai te ajudar. Por quê? Porque na hora que você implementa a integração contínua, você obrigatoriamente tem que ter um build independente, certo? Você cria essa noção de software deployável. Deployável, não deplorável, tá certo? Software deployável é aquele software que a qualquer momento você pode colocar ele para rodar. Por quê? Porque você está montando um esquema de compilação, um esquema de testes, um esquema de criação do seu pacote para colocar em produção, inclusive a capacidade de rodar todos os testes, ou seja, de colocar o software a funcionar propriamente dito. Tá certo? Então, essa característica de você ter o software sempre deployável, né, aumenta a confiança do seu time, aumenta a integração dos seus desenvolvedores, tá certo? E é importantíssimo que você passe a ter esse processo de você colocar o software em produção, não passa a ser mais um passo que é aquele que você vai fazer lá no final do projeto. É um passo que você faz tantas e tantas vezes durante todo o tempo do seu projeto, que você tem muito mais confiança que aquele software de fato está funcionando, que ele de fato está fazendo o que ele precisa fazer, porque não é mais um Big Bang, tá certo? Que lá na frente você vai testar o software pela primeira vez, tá certo? Então, esse é um processo importantíssimo. E o servidor, né, dentro dessa discussão de open source que a gente está falando aqui, o servidor de integração contínua mais usado no mundo é o Jenkins. Tá? É, assim, muito mais usado do que qualquer outra opção. Tá? Então, e é um software totalmente open source que você pode instalar hoje dentro do seu ambiente. Então, se você não está fazendo integração contínua hoje, não tem nada que te impeça de fazer, você não precisa licenciar nada de ninguém, você pode colocar o Jenkins na sua estrutura hoje. E uma coisa interessante é que quando você faz o Jenkins, você coloca a sua solução de integração contínua, você já passou, né? Então, muitos de vocês já estão fazendo isso hoje, você já está acima das piores tempestades da nuvem, tá certo? Então, você já passou, você já consegue ver o céu limpo para cima, né? E você de fato consegue começar a construir o seu caminhar em direção à nuvem. Fez uma cara que queria falar alguma coisa, não? Não, nada a ver. Então, beleza. Tá certo? E aí, nesse caminhar para a nuvem, o primeiro passo que você pode usar é a tal das plataformas como serviço, tá certo? Ou os PaaS. Né? O que é uma plataforma como serviço? Basicamente, você tem um provedor que te coloca toda uma infraestrutura, servidor de aplicação, banco de dados, solução de mensageria, né?
toda login de usuário, tá certo? Solução REST, coloca toda uma arquitetura para você, já pronta, montada, funcionando, que esse provedor decide, tá certo? Qual é o servidor de aplicação que ele está usando, tá certo? Qual é o ambiente que ele está usando, qual é o provedor de nuvem que esse cara está utilizando, e você tem para você uma plataforma na qual você simplesmente instala a sua aplicação. Você disponibiliza a sua aplicação nesse ambiente. A coisa bacana é que, né, todos os provedores de PaaS hoje do mercado suportam Java, tá certo? Aqui no meio a gente tem o Heroku, né, aqui embaixo, no canto de cá, o OpenShift, aqui nesse meio embaixo aqui o JElastic. O JElastic é um cara interessante, eu gosto sempre de falar deles, pelo seguinte, porque o JElastic não usa um data center específico. O JElastic é uma plataforma que vários data centers podem instalar e colocar no seu ambiente, assim como o OpenShift, tá certo? Então, você pode ter, por exemplo, empresas no Brasil oferecendo soluções de JElastic e de OpenShift, o que impacta, tá certo? Por quê? Porque não adianta você montar um ambiente de cloud se você tem que necessariamente rodar toda essa solução de cloud num provedor lá fora, né? Um provedor que você vai ter que pagar em dólares, que você tem que se preocupar com a legislação americana, que você tem que se preocupar com os prismas da vida, né? Tá certo? E tudo mais. Então, se você tem uma solução que é capaz de rodar no Brasil, é fundamental. Até porque, muitas vezes, você começa com uma solução lá fora, porque é mais fácil, você é uma startup e tudo mais, e lá no meio do seu processo, você faz um acordo com um grande banco, por exemplo, e aí você vai descobrir que as transações bancárias não podem sair do país. Tá certo? Então, você vai descobrir que a sua aplicação não pode mais rodar lá fora, necessariamente tem que rodar no Brasil. E se você está preso num provedor que só funciona lá fora, você acabou de ter um problema grande. Tá certo? Java te permite você rodar em todos esses caras e te permite tirar proveito, inclusive, dos provedores que estão disponíveis aqui no Brasil. Tá certo? A JElastic, a gente tem 2 provedores no Brasil que fazem JElastic. Tá? Então, e tem vários outros que estão oferecendo OpenShift, tá certo? Tudo isso é uma coisa bacana. Mas a lei aqui tem os grandes também, né? Lá em cima tem Oracle, tá meio ruim de ver aqui, né? Mas lá em cima a gente tem Oracle, tem Amazon, tem vários dos grandes provedores aqui. Então, nessa escalada, para você automatizar o seu deploy na nuvem, a primeira etapa seria escolher um provedor de PaaS, com o OR Deploy, você cata o seu arquivo, faz o upload do seu OR, ou você escolhe um provedor diferente, Cloud Foundry, OpenShift ou Heroku, que tem Git Push. Você sincroniza o seu repositório, manda, ele faz o build e já seu software rodando na nuvem. Então, para quem quer se iniciar nessa escalada para a nuvem, acho que a primeira etapa seria escolher um PaaS e fazer os primeiros testes. E aí, como é que é esse negócio de Git Push, então? Git Push, quem mexe com Git? É o próximo slide. Então, 30%. Não, antes disso o OpenShift, né? OpenShift. A gente está sempre mostrando um exemplo de solução que vocês podem utilizar, que é open source nesse ambiente, tá certo? O OpenShift é uma solução open source que você pode utilizar, inclusive, dentro da sua própria empresa, tá certo? Se você não quiser colocar o OpenShift num provedor, você pode instalar o OpenShift no seu computador, no seu próprio data center e usar uma solução de PaaS interna, se quiser. Né? E aí, explica para a gente esse negócio do Git. Aqui, para fazer com um Git Push, você tem o seu repositório de Git. Quem já está acostumado com o Git sabe que o Git você pode ter múltiplos repositórios para você sincronizar o seu código-fonte. Então, se você pegar um provedor como o Heroku, ele vai te dar uma URL com o repositório dele para sincronizar. A hora que você fizer um push para o repositório do Heroku, o Heroku automaticamente ele detecta ali que o seu projeto é um projeto Java, no caso aqui com o Maven, já executa o Maven com o código-fonte do seu projeto e já gera o artefato para ser executado dentro do Heroku. Então, essa seria uma abordagem para você fazer o deploy utilizando um PaaS, como Heroku, Cloud Foundry ou OpenShift, já automatizado na nuvem. E a coisa bacana da história do Git Push é que é muito fácil você integrar isso com o seu software de integração contínua, tá certo? Dentro do seu Jenkins, por exemplo, você vai simplesmente fazer um Git Push e já faz o deploy da sua aplicação automaticamente, já em produção, né? Sem ter que se preocupar com muita coisa. Né? Bem, só que tem muitas horas que, né, você está aqui subindo nossa árvore, nosso pé de feijão, altamente natural, não é nem renderizado em 3D, é uma foto, né, de um pé de feijão mesmo, não é isso? Uma foto. Certo? Né? Mas existem outros tipos de árvore mais malucas por aí. Né? Certo? Às vezes a sua infraestrutura é bem mais esquisita do que a infraestrutura que tem por aí. Você tem seus próprios requerimentos de mensageria, você tem sua própria versão do servidor de aplicação que você precisa, a versão específica da máquina virtual Java. Às vezes você é aquele cara
que está sempre no bleeding edge, você está usando a última versão do OpenJDK para rodar sua aplicação, tá certo? Porque tem uma nova otimização do Garbage Collector na última versão e é essa que você precisa para rodar sua aplicação. Nessas situações, não adianta você querer ir buscar um provedor que já te ofereça aquela solução, tá certo? Você precisa ter mais flexibilidade para você ter uma solução específica que atenda à sua necessidade, tá certo? Então, nesse caso, né, de novo, open source vem para te ajudar, porque a gente tem várias soluções open source que te permitem você configurar essa coisa do jeito que você quiser, né? E é o que a gente entra no tal da infraestrutura como serviço, o IaaS, Infrastructure as a Service. São os provedores que te dão uma solução, né, te dão basicamente um sistema operacional em cima do qual você pode fazer o que você quiser. Você pode instalar a sua própria versão do sistema operacional, pode instalar a sua própria versão de Java, o seu próprio servidor de aplicação, o seu próprio banco de dados, a sua solução, né? Você quer fazer uma solução de Hadoop, por exemplo, tá certo? Você pode instalar a sua própria, né, o seu próprio MongoDB, você pode instalar o que você quiser de infraestrutura nesses caras, tá certo? Tradicionalmente, as pessoas querem fugir um pouco da infraestrutura como serviço, porque significa que você tem que cuidar da infraestrutura, né? Então, isso assusta um pouco a história de ir para a nuvem, mas eu tenho que cuidar da minha infraestrutura, será que eu estou de fato na nuvem? Mas, por outro lado, a infraestrutura como serviço te dá mais flexibilidade, te dá mais controle do que você vai rodar. Existe uma solução open source de infraestrutura como serviço chamada OpenStack. O OpenStack também é uma infraestrutura como serviço que você pode instalar no seu próprio computador. Ele é totalmente open source, você pode instalar no seu próprio data center, ou você pode, né, tem provedores de OpenStack no Brasil, então se você precisar rodar uma solução de OpenStack, você pode rodar aqui no Brasil mesmo. Lá fora também tem vários provedores de OpenStack, uma comunidade grande, mas é só um dos muitos exemplos de solução de infraestrutura como serviço, tá certo? A grande questão da infraestrutura como serviço é essa, que dá o medo, né, de como é que você vai manter essa sua infraestrutura. E aí a gente vai começar a entrar, então, em algumas ferramentas que te ajudam a manter essa infraestrutura de uma forma interessante. Uma delas, o Edson sempre gosta de falar daqui da síndrome do programador. Edson, qual que é a síndrome do programador? O programador é quando você recebe aquela ligação e você tem que falar para o cliente, mas na minha máquina funciona. Tá? Isso não é desculpa, gente. Nós somos pagos para fazer o software rodar na máquina do cliente. Por que essas situações ocorrem da minha máquina funciona e na do cliente não? Ambientes de configuração diferente. Versão do Java diferente, versão do Tomcat diferente, versão da língua diferente, alguma coisa é diferente na sua máquina e na máquina do cliente. E nem sempre só entre a sua máquina e a máquina do cliente, né? Quantas vezes já aconteceram problemas entre a sua máquina e o desenvolvedor que está do seu lado, certo? Que no seu que funciona, no dele não, ou vice-versa. Né? Aí você vai lá, passa um dia inteiro tentando descobre que tem uma biblioteca diferente, descobre que tem um arquivo de configuração que ele não está carregando, descobre que tinha alguma coisa que deveria estar no repositório e não está, tá certo? Então, né? Isso, ou quantas semanas um funcionário novo na sua empresa leva para conseguir configurar o mesmo ambiente que você tem na sua máquina. É muito comum as pessoas, qual versão do Java vão instalar? Pega a última versão, que justamente é diferente da sua versão que tem na máquina. Porque a sua, muitas vezes, não é a última, né? Tá certo? A sua você já instalou um mês atrás, já não é a última. E aí, quando a gente fala de infraestrutura, né, do ambiente, tá certo? Não é a sua ideia, tá certo? A sua ideia eu acho, né, o Edson fala uma coisa muito bacana, que é o desenvolvimento como craftsmanship, né, que o artesão. Né, então, assim, quando você contrata um marceneiro, você não contrata um marceneiro e entrega para ele, olha, você vai ter que usar essa minha chave de fenda aqui que eu tenho aqui em casa, porque, né, o marceneiro já vem com a sua própria chave de fenda, tá certo? Então, o desenvolvedor é mais produtivo na ferramenta que ele conhece. Certo? Então, normalmente, é até saudável que num time você tenha múltiplas ferramentas de desenvolvimento. Agora, a sua infraestrutura que você tem por trás, tá certo? Né? O servidor de aplicação que você está usando, o banco de dados que você está usando, tá certo? A sua solução de cache, as bibliotecas que você está utilizando para poder desenvolver. Essa que a gente está chamando aqui da infraestrutura de desenvolvimento que você precisa. E as aplicações de hoje estão ficando cada vez mais sofisticadas. Né? Você tem cada vez mais camadas numa aplicação. Você rodar, né, desenvolver e compilar e rodar a aplicação na sua própria máquina é cada vez mais difícil. E é muito comum de você ver nas empresas que você tem um servidor, que é o servidor de desenvolvimento, e que está rodando o ambiente,
e aí a galera desenvolve na máquina, e aí se transfere para o servidor, e você roda no servidor a aplicação, porque o desenvolvedor não consegue rodar na máquina dele, tá certo? E aí você precisa agora ter contenção na máquina de desenvolvimento, que um cara vai lá, modifica alguma coisa, o outro cara não consegue usar, né? Então, como é que a gente pode resolver esses problemas todos? A gente tem uma ferramenta muito bacana, que é o Vagrant, certo? O Vagrant, obrigado, 20 minutos. O Vagrant é uma ferramenta que monta para você um ambiente, esse ambiente inteiro de desenvolvimento que você precisa, tá certo? O servidor de aplicação, o banco de dados, esse ambiente todo, que biblioteca que você usa, o Vagrant monta isso para você. E monta como? Lembra que a gente está falando aqui de Cloud Computing? Né? Qual é a grande característica de Cloud Computing? Virtualização. O Vagrant, que não é necessariamente uma solução de cloud, ele roda na sua própria máquina, né? Ele tira proveito dessa característica da virtualização. Na hora que você roda um comando, Vagrant up, né? O Vagrant, ele vai criar uma máquina virtual dentro da máquina do desenvolvedor, uma máquina virtual headless, sem display, tá certo? Onde essa máquina vai ter todo o seu ambiente configurado. Portanto, dois desenvolvedores passam a ter como ambiente de desenvolvimento o mesmo ambiente que você precisa. Tá certo? Então, e como é que isso funciona exatamente? Certo? O Vagrant transforma a sua infraestrutura numa descrição. Você descreve qual é a infraestrutura que você precisa. Então, aqui, por exemplo, né, esse aqui é um arquivo chamado Vagrant File, né, está lá no nosso projeto no GitHub, tá certo? Esse projeto Jack KCon aqui. Tá? Você pode olhar, baixar isso aqui para você poder brincar. Basicamente aqui, o Vagrant está fazendo o quê? Ele está me dizendo, eu preciso ali, olha, de uma máquina que parte de uma distribuição Linux específica, aquela Precise 64 aqui. A partir dali, ele toma uma série de atitudes para montar o meu ambiente. A gente já vai entrar no detalhe desse passo a passo que ele está fazendo aqui. Mas só vou chamar a atenção que uma das coisas que ele faz é o seguinte, ele roda um negócio chamado Chef Solo, tá certo? E é esse carinha que vai configurar o ambiente para a gente, tá? Então, basicamente, com o Vagrant, você tem uma definição do ambiente que você vai trabalhar que está no seu repositório. Esse arquivo é um arquivo texto que vai junto da sua aplicação, vai no seu Git. Portanto, o seu desenvolvedor, ele faz o quê? Ele dá um Git pull, né, um Git clone, ele baixa do repositório o seu código-fonte, inclusive o arquivo Vagrant File, e depois vai dar Vagrant Up, e o Vagrant vai montar o ambiente que o seu desenvolvedor precisa para poder rodar essa aplicação. Tá? Isso, o Vagrant ele tem, ali está mostrando, o padrão dele é VirtualBox, mas ele pode plugar para VMware, entre outros provedores de virtualização. Inclusive, você pode fazer o mesmo ambiente rodar lá na Amazon. Você dá o Vagrant Up, o desenvolvedor já tem a versão certa do Java, já tem a versão certa do Maven, a versão certa do banco de dados, tudo para ele poder desenvolver. E vamos ver como é que a gente configura, de fato, as diversas versões de cada uma das coisas. O próximo passo que a gente vai falar aqui é de uma outra ferramenta. Ops. Espera aí, aqui, ó. Esqueci de ligar na tomada, né? Isso não foi uma boa ideia. Você liga aí? Se é que tiver tomada a tomada. Ok, então vou continuar aqui, tá certo? E aí o outro problema é que é o seguinte, tá bom, então você precisa criar essa infraestrutura, né? Como é que você então pode automatizar e gerenciar essa criação dessa sua infraestrutura, tá certo? Porque hoje as infraestruturas são cada vez mais sofisticadas, como a gente já falou, né? Então, a gente agora precisa conseguir codificar essa infraestrutura, fazer uma coisa que a gente chama que é infraestrutura como código. Nós, desenvolvedores, estamos acostumados a ter tudo que a gente está fazendo no repositório, tá certo? Mas no nosso ambiente de administração, em geral, você tem lá um monte de scripts, você instala as coisas quando você precisa, você atualiza as coisas quando você precisa, né? E tem algumas ferramentas hoje, tá certo, que estão transformando essa administração desses sistemas em código, tá certo? Em codificação também, tá certo? Que não é nem sempre feito pelo desenvolvedor, muitas vezes é feito pelo administrador de sistemas, né? Mas também transformando tudo isso em código. Uma dessas ferramentas é o Chef, certo? O Chef, mas não é o único, né? Mas o Chef permite você transformar toda a definição do seu projeto num arquivo de definição. Como assim? Próximo. O Chef não é o único. Tem um outro cara que é muito similar com o Chef, tem vários aqui, mas um outro bem famoso é o Puppet, né? Em geral, o pessoal de administração gosta muito do Puppet, que o Puppet você configura ele com o Shell Script, tá certo? O Chef são scripts Ruby, tá certo? Você configura o Chef usando a linguagem Ruby.
Então, por exemplo, olha lá, por isso os desenvolvedores costumam gostar mais do Chef. Então, isso aqui é um script Chef, tá certo? Você vê que ele está falando o seguinte, olha, depois que a máquina starta, ele vai lá dar um apt-get update para atualizar os pacotes, instala, né, algumas coisas ali, instala um repositório, tá certo? Instala a máquina virtual Java, instala o Maven, instala o Git, tá certo? Monta tudo, e aqui você pode definir como você quiser. Você pode rodar, tem um exemplo aqui, olha, a gente pega um arquivo, né, e cria um arquivo a partir de um arquivo pré-definido, por exemplo. Você pode montar qualquer coisa, o Chef tem diretivas para você instalar qualquer tipo de pacote, usar vários repositórios, tem diretivas para você modificar e criar arquivos baseados em templates, tem diretivos para você poder criar máquinas, múltiplos ambientes, múltiplas máquinas, você separar diferentes pacotes em diferentes máquinas do seu ambiente, você pode definir estrutura de rede, tá certo? Endereços IPs, firewall, regras de filtros, etc. Tudo isso você pode definir no Chef em arquivos como esse, tá certo? E aí quando você precisa atualizar a sua infraestrutura, você vai lá, faz uma modificação no arquivo, tá certo? E recria a sua infraestrutura a partir dessa configuração. Você não vai mais na máquina instalar alguma coisa na mão, tá certo? Você deixa o Chef rodar para fazer tudo isso. O que te permite o quê? Permite com que a sua infraestrutura seja de fato código. Aí acaba aquela história que um cara fala assim, o que você precisa no ambiente de produção para rodar a sua aplicação? Tá certo? Você pode dizer, olha, o que eu preciso está aqui, ó. É ótimo até para auditoria. O cara fala assim, deixa eu ver se você não está colocando no ambiente nada que a empresa não permita. Você vai lá, você pode olhar exatamente o que está sendo instalado em cada ambiente, tá certo? Então, e o Chef é uma solução que a gente chama de provisioning, tá certo? Basicamente o que ele faz? Ele starta a máquina, né? E aí entra na máquina e ele começa a executar cada um desses passos para instalar tudo que você precisa. E aí como é que isso fica, então? O processo fica mais ou menos assim. Então, a gente juntando agora o Chef com o Vagrant, o processo fica mais ou menos assim. Os seus scripts Chef estão no seu repositório, no seu Git, tá certo? O Vagrant usa esses scripts para montar o seu ambiente de desenvolvimento. Mas só o ambiente de desenvolvimento para a gente não serve, tá certo? A gente quer mais do que isso. Com a mesma definição dos scripts Chef, que estão lá no seu Git, você pode não só montar o seu ambiente de desenvolvimento que o seu desenvolvedor usa para desenvolver, mas é o ambiente que o seu Jenkins usa para testar a aplicação. Então, se você faz uma modificação na sua aplicação, por exemplo, puxa, para essa nova funcionalidade que nós estamos implementando, a gente precisa da nova versão do servidor de aplicação, do Glass, nova versão do Glass, por exemplo. Agora a gente quer usar Java EE 7, né? Então, que acho que inclusive é a palestra do Fábio, né? Java EE 7, eu acho. Então, o Fábio vai falar de Java EE 7, você quer usar Java EE 7, você precisa da nova versão do Glass. Você vai lá, você atualiza o seu script Chef para instalar a nova versão do Glass, e quando o Jenkins for rodar o seu teste, ele já vai montar o ambiente de teste com a nova versão do Glass, porque você mudou no script. Tá certo? Então, você tem exatamente o mesmo ambiente que o seu desenvolvedor está usando para desenvolver, o Jenkins está usando para rodar e testar a sua aplicação. Mas só isso também não é suficiente, a gente quer mais, tá certo? Então, o Chef também pode ser, esses mesmos scripts podem servir para você montar o seu ambiente de produção. Então, não só ele monta a máquina do desenvolvedor, a máquina de testes, mas ele pode montar também o seu ambiente de produção, seja ele, tá certo? No ambiente de nuvem, por exemplo, na Amazon, no DigitalOcean, ou sei lá que provedor de nuvem você queira usar, seja ele numa solução de infraestrutura como serviço interna que você tem, por uma nuvem privada sua, né, usando o OpenStack ou outro que você tenha, por exemplo, seja ele num hardware físico. Se você tiver um data center com uma máquina física sua lá, o Chef também pode ir lá e instalar tudo que você precisa naquele ambiente. Tá certo? Então, com isso você tem a mesma definição que o seu desenvolvedor usa para desenvolver a aplicação, as mesmas bibliotecas, a mesma versão da máquina virtual, a mesma versão do servidor de aplicação, o mesmo banco de dados, exatamente o que o seu servidor está usando, o seu desenvolvedor está usando, você pode colocar no seu ambiente de produção. E vice-versa, tá certo? Porque, na verdade, essa definição pode começar de trás para frente. Você pode definir o Chef para o seu ambiente de produção e trazer essa definição para o seu desenvolvedor, tá certo? Para que você tenha exatamente o mesmo ambiente de ponta a ponta. Né? Agora, o Chef, como eu falei, é uma solução de provisionamento. Ele entra na máquina, instala tudo na hora que a máquina starta.
O que é muito bom, se você precisa mudá-lo com frequência, tá certo? Você vai, cada vez que você modificar alguma coisa no seu ambiente de desenvolvimento, você quer que todos os seus desenvolvedores tenham um novo ambiente que eles possam utilizar e tudo mais. Mas quando você está na nuvem, né, a grande vantagem da nuvem é que, como a gente está usando virtualização, a gente não precisa startar máquinas. Na nuvem, a gente tem um conceito um pouco diferente. A gente tem o conceito de imagens. Você monta uma imagem que tem a sua aplicação, que tem tudo que você precisa. A imagem já tem o seu banco de dados instalado, o seu servidor de aplicação instalado, a sua aplicação instalada. Tá certo? A sua imagem já tem lá o seu Tomcat, Glass, sei lá o quê, com a sua aplicação feito deploy, já está na imagem. Se você precisa de uma nova máquina, você starta a imagem e essa máquina já está pronta. Você não precisa instalar nada, configurar nada, porque a máquina já está pronta. Esses grandes provedores de serviço que precisam escalar a aplicação rapidamente, né, como o Twitter, como o Netflix, tá certo? Que precisam escalar a aplicação rapidamente se você tiver maior número de requisições, ou diminuir o número da infraestrutura para não pagar tão caro quando você diminui o número de requisições, esses caras não criam a máquina na hora que você precisa. Na hora que está no pique, tá certo? Né, o Twitter, por exemplo, tem cerca de 5.700 tweets por segundo. 5.700 tweets por segundo. Mas o pico deles foi de 140 mil tweets por segundo. Então, como é que você passa de 5 mil para 140 mil? Tá certo? Né? Então, para isso você precisa ter uma agilidade muito grande na sua infraestrutura. Se para cada nova máquina que você vai colocar no ar, você precisa instalar tudo, baixar coisa da internet de novo, tudo mais, demora muito. Mas se você pode simplesmente startar uma imagem, isso acontece em alguns poucos segundos. Só que por que as pessoas não fazem isso? Porque o problema que você passa a ter quando você faz isso é que agora, cada vez que você mudar a sua aplicação, você precisa criar uma nova imagem. E criar uma imagem é um saco, tá certo? É difícil, é complicado, o cara, né? Então ninguém faz isso. O pessoal, você cria uma imagem básica e aí você instala a nova versão da aplicação na imagem, né? Cada vez que faz uma coisa, você instala a imagem, starta com uma coisa básica e instala uma nova aplicação. Só que aí, se você mudou a sua infraestrutura na última versão da aplicação, a imagem base já não serve mais. Então, a gente tem uma outra ferramenta interessante para vocês, que é o que permite você criar essas máquinas virtuais, essas imagens, já prontas a partir do seu, da mesma definição, é o Packer, tá certo? Como é que o Packer funciona? Certo? O Packer permite você criar, a partir do seu script-chefe, ele te cria uma máquina, uma imagem com exatamente aquela definição. Então, o seu script-chefe, que você está aqui no Git, que o seu desenvolvedor usa para montar a máquina de desenvolvimento dele, o seu Jenkins, na hora que ele compila a aplicação, ele já roda o Packer para montar uma imagem, tá certo? E é essa imagem que o Jenkins usa para rodar o teste, é essa imagem que você já instala na Amazon, no OpenStack, no DigitalOcean, onde você quiser, tá certo? Você já instala essa imagem pronta. Então, cada vez que você tem uma nova versão da aplicação, você tem uma nova imagem já disponível para você no seu provedor de nuvem. E aí, startar a sua aplicação, colocar a sua aplicação em produção, é a questão de você startar uma imagem, mais nada. Tá certo? Porque quando você startar a imagem, ela vai ter a última versão da sua aplicação montada, configurada, funcionando. O pessoal gosta muito de falar do esquema de alta disponibilidade, escalabilidade do Netflix. Está aí como vocês podem fazer o seu próprio Netflix dentro de casa, né? Suas imagens com as aplicações. Você não faz deploy mais de software dentro de servidores. Você cria imagens e você inicializa. Aquela imagem já está rodando o seu software naquela versão que você quer. Bem, e aí, né, uma última aplicaçãozinha aí só para vocês, uma última ferramenta para vocês pensarem, tá certo? Quando você chega nesse nível de automação do seu ambiente todo, você já começa a pensar o seguinte: puxa vida, se eu posso automatizar tanto assim, posso crescer em aplicação tanto assim, será que eu consigo empacotar uma aplicação, em vez de empacotar um sistema inteiro, uma máquina virtual inteira, né, com toda a minha aplicação, com tudo que eu preciso, será que eu consigo pegar só um componente da do meu sistema, encapsular esse cara de tal forma que quando eu precisar, eu posso só startar aquele módulo, certo? Esse é o Docker, né? O Docker, próximo, né? O Docker permite a gente criar containers que
contém a minha aplicação. E esses containers são portáveis, tá certo? Você consegue colocar ele para rodar em qualquer lugar que você queira. Ele usa a noção dos Linux containers, tá? Que são containers, né, são como se fossem máquinas virtuais de baixo custo, né, de baixo peso, tá certo? Porque, na verdade, é uma máquina virtual que compartilha toda a infraestrutura da instalação do sistema operacional. Então, dessa forma, você pode encapsular a sua aplicação e facilmente startar a aplicação quando você precisa. E aí, com tudo isso, né, você, de fato, consegue montar esse tão falado e tão cobiçado deployment pipeline, que é você, de fato, sair, né, da sua codificação até o seu ambiente de produção, tá certo? De uma forma tranquila, você podendo passar por homologação, né, por testes, homologação, quality assurance, você passar por esses vários níveis, tendo em cada momento que você precisar exatamente o mesmo ambiente que vai, no final das contas, rodar em produção. Tá certo? E uma coisa interessante é que essas ferramentas permitem você parametrizar. É óbvio que no seu ambiente de homologação, tá certo? Ou no seu ambiente de testes, você não vai ter 15 máquinas rodando a sua aplicação. Tá certo? Você não vai ter uma máquina para o banco de dados, mais uma para o servidor de aplicação, mais uma não sei para quê. Tá certo? Então, o chefe permite você parametrizar. Você dizer assim, olha, nessa máquina de desenvolvimento eu quero que você instale todo mundo numa mesma máquina. Nesse outro ambiente de homologação, eu quero que você separe o banco de dados da aplicação. Nesse ambiente de produção, eu quero que você separe todo mundo, tá certo? Coloque um firewall no meio, tudo isso você pode configurar e customizar. Mas se você quiser ter exatamente o mesmo ambiente de homologação e produção, é só ter dinheiro para isso. Pode ter também. Ou rodar tudo na nuvem, você vai rodar por umas 2 horas para fazer o teste, né? Você pode startar 15 máquinas na nuvem, que vai te custar baratinho também, não tem problema. E, por último, tá certo? Isso que uma coisa que a gente fizemos no Java One, inclusive, tá certo? A gente tinha essa palestra toda montada no Java One. Durante o Java One aconteceu, organizado pelo Vinícius e pela Yara, o Raspberry Pi Challenge, tá certo? Onde a gente pegou essa discussão toda, essa infraestrutura toda, e colocou para rodar em pequenos devices, onde a gente montava, né, cada uma dessas boards com o script-chefe, com aplicações Java, com tudo isso. Então, a gente consegue botar esse ambiente todo funcionando até mesmo em pequenos devices. É a importância de Java, né? Nós usamos o mesmo script, o mesmo código-fonte, o mesmo OR para fazer deploy no Raspberry Pi, que é um ARM, e numa Minoboard, que é Intel, com configurações diferentes, restrições diferentes. A grande vantagem da nossa aplicação ser em Java é que a gente podia rodar nesses caras todos sem nenhum problema. Né? Então, com tudo isso, tá certo? Você montar toda essa infraestrutura, você de fato chegou no castelo na nuvem. Tá certo? Aí aqui fica a seu critério. Tá certo? Você já está na frente do castelo, né? Você já está nas nuvens, já está fazendo um monte de coisa. Agora você pode ir lá, entrar no castelo, vencer o gigante, roubar a galinha dos ovos de ouro, tá certo? Ignorar a princesa se quiser, ou salvar a princesa, sei lá, tá certo? Acho que fica para você, você faz o que você quiser, tá certo? É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado. Espero que vocês percebam que a tecnologia Java é a tecnologia ideal para você criar as suas soluções de nuvem, e com uma série de ferramentas open source à sua disposição, você pode montar esses ambientes e fazer um ambiente de automação altamente sofisticado para a sua aplicação Java. Valeu, muitíssimo obrigado.